Manifestações em todo o Brasil, Lula acusando Trump de dar um golpe no Brasil e insistindo em acabar com o dólar. Esse é o resumo do vídeo de hoje. Oi, eu sou a Thay, criadora do Politicando, e se você quer análise política corajosa, já sabe, acompanhe aqui no canal e não deixe de seguir nas redes sociais, porque lá tem notícias diariamente e análises quentinhas sobre a política do Brasil. Lula hoje participou de um evento e teve dois momentos, no mínimo, vergonhosos. Primeiro, ele acusou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de colaborar na tentativa de golpe no Brasil. Mais que isso, ele também acusou Donald Trump de dar instrumentos para que esse golpe continuasse agora, no presente. Lula parece que continua provocando Donald Trump para que o Brasil esteja cada vez mais distante dos Estados Unidos. Só que é válido lembrar que os Estados Unidos não é só o maior comércio para a venda de produtos, mas também ter uma briga com os Estados Unidos não é nada positivo para nenhum país, porque você fica mal com o resto do mundo. Ou seja, comprar uma briga com os Estados Unidos significa rotular o Brasil não como uma democracia estável, mas sim como uma democracia problemática que não consegue nem equilibrar com os Estados Unidos, que é a maior democracia dentre as democracias ocidentais. Fora isso, nós também temos o Lula, que é o chefe de Estado do Brasil, ou seja, uma figura importante no cenário internacional, acusando outra figura de extrema importância no cenário internacional, que é o presidente dos Estados Unidos, também um chefe de Estado. Lula parece que brinca com a seriedade dos assuntos e tenta lacrar em cima da sua base, afinal o evento era na sua base eleitoral, só que ele esquece que as consequências disso vão para todo lugar. Inclusive, o próprio advogado da Rumble e da Trump Media já compartilhou notícias do Lula falando. E possivelmente essa fala do Lula vai chegar sim não só nos ouvidos do Trump, mas também das autoridades que são responsáveis por aplicar sanções no Brasil e nas autoridades brasileiras. Então agora o Lula deveria ficar quieto e não provocar ainda mais os Estados Unidos, porque ele pode ser sim alvo de mais sanções e o Brasil pode correr o risco de ter mais prejuízos por conta da boca do Lula que não fica fechada. E falando da boca do Lula que não fica fechada, o que ele tem que falar sobre o dólar? Gente, o dólar, para quem não sabe, é praticamente a moeda global. Todos os países acessam o dólar. Inclusive, vocês já devem ter visto que bancos europeus estão começando a encerrar, bloquear as contas do Alexandre de Moraes, porque eles não querem correr o risco de serem sancionados, de terem que pagar multa por conta da Lei Magnitsky que foi aplicada a Alexandre de Moraes. Ou seja, eles não querem perder acesso ao mercado do dólar, porque o mundo inteiro ele trabalha com o dólar. Agora, o Lula quer fazer uma outra moeda via BRICS, que é uma ideia que apenas ele está mantendo, porque até a China já abandonou essa ideia, e inclusive os representantes chineses falaram isso em entrevista, mas Lula continua defendendo a existência de uma moeda que não seja o dólar para competir com o dólar, criada pelo BRICS, que é a cúpula de vários países que não tem nem o mínimo de confiança no mundo. Imagina se a moeda vai ter confiança. Mas, continuando, Lula quer bater de frente com o dólar. E essa tentativa de bater de frente com o dólar pode prejudicar ainda mais a aliança do Brasil com os Estados Unidos. Até porque Trump fala muitas vezes que o BRICS é um dos grandes potenciais destruidores das democracias ocidentais. Então ele entende que o BRICS, enquanto uma cúpula, é algo que prejudica não só os Estados Unidos, mas todo o equilíbrio democrático. E se o Trump enxergar essa forma de política do Lula, de tentar desmerecer o dólar e criar uma moeda para tentar competir com o dólar, mesmo que a gente saiba que será impossível isso acontecer dentro do mercado internacional, Trump possivelmente trará mais sanções para o Brasil. Trump vai tentar fechar ainda mais, não só o Brasil, mas todos os países do BRICS que concordarem com isso. Só que, até onde eu sei, no momento é apenas o Brasil que está tentando fazer essa atrocidade mundial que, obviamente, não vai dar certo e vai apenas prejudicar o Brasil ainda mais. Juntando essas duas coisas, eu quero trazer algo além para vocês que eu não mencionei lá no começo do vídeo. Vocês devem ter visto
Nessa semana saiu algumas pesquisas da Datafolha mostrando a rejeição e a aprovação do Lula. E vocês percebem que o Lula deu ali uma crescidinha mínima na sua aprovação depois da taxação do Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Só que o que acontece agora? O Trump, ele tirou praticamente todos os produtos brasileiros da taxação. Foi quase 80% dos produtos brasileiros que conseguiram se manter no mercado americano sem a taxa, ou com aquela taxa de 10% que ele tinha anunciado lá no começo do mandato dele. Outros produtos ficaram daí sim com a taxação de 50%, mas são poucos. Obviamente que esses produtos que ficaram com a taxação, eles vão sim ter um impacto no mercado, não só no mercado americano, porque quem vai pagar mais caro serão os americanos, mas também na produção aqui no Brasil, porque obviamente será muito mais difícil vender esse produto para os americanos, porque eles vão acabar comprando de outro país, que outro país vai ter uma taxa menor, um valor menor, um valor mais competitivo. Mas por que eu quero trazer esse negócio da aprovação e reprovação do Lula? Porque nem com essa bomba tarifária imposta pelos Estados Unidos, nem com a lei Magnitsky, que muita gente se questionou se foi ou se não foi justa, Lula conseguiu aumentar a sua popularidade. Lula continua apenas falando para sua base eleitoral, que são ali 29%. Lula não consegue passar de 30%. E por que eu falo que ele não consegue passar da sua base? Quem me acompanha há mais tempo sabe que, dentro da ciência política, nós sempre analisamos no contexto brasileiro que tem 30% do Brasil que sempre tem a tendência para estar à esquerda. Então, obviamente que essas pessoas vão apoiar o Lula. Outros 30% que tendem a estar à direita, ou seja, nesse contexto, eles vão apoiar Bolsonaro, porque é a liderança da direita. E o Lula não consegue mais passar desses 30%. Ele está sempre ali entre 24, 26, no máximo que ele chegue a 29%. Ele não consegue passar disso. Inclusive, os 29 é o máximo que ele chegou desde outubro de 2024. Ele não consegue melhorar essa aprovação dele, porque ele só fala para sua base eleitoral. Ele não fala para a população brasileira. Ele não resolve o problema da sociedade brasileira. Ele apenas quer solucionar e agradar a sua própria cúpula eleitoral. Quem acredita na sua própria ideia de poder. E esse é um grande problema. Obviamente que agora funciona, mas para 2026, se ele não voltar com aquele discurso que ajudou ele nas eleições passadas, ele vai ter um grande problema. Então ele tem que voltar a adequar esse discurso dele, porque senão o Lula vai continuar falando só para a base eleitoral dele e quando chegar 2026, ele vai ter um risco. E obviamente, eu acho que ele não quer correr esse risco. Mas eu espero que ele continue nesse caminho, porque se depender de mim, em 2026 é o último ano do Lula no poder. E vamos falar das manifestações que ocorreram hoje no Brasil, pedindo a saída do Lula e do Alexandre de Moraes. Eu quero só trazer aqui um adendo, porque eu vi a manifestação em Goiânia e até onde eu sei, e podem corrigir aqui nos comentários caso essa informação estiver errada, mas essa foi a maior manifestação na cidade e simplesmente ficou lindíssima. A avenida inteira lotada, acreditando que o Brasil merece muito mais do que um presidente que oferece jabuticaba numa diplomacia e um juiz que é juiz, promotor e vítima ao mesmo tempo. As manifestações desse domingo, na minha visão, não foram uma manifestação política de lado político, mas sim uma manifestação pedindo fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Eu não vi nenhuma liderança política nessas manifestações se sobressaindo. Eu achei até melhor que os governadores que possivelmente vão vir a se candidatar a presidente não compareceram nessa manifestação, porque assim não teve ninguém que se destacou. Não teve nenhuma liderança política que se destacou. Porque, obviamente, a gente sabe que quando eles comparecem, quando Jair Bolsonaro comparecem, eles acabam sendo o destaque. E eu senti que não teve. Eu senti que o destaque foi a quantidade de pessoas. Eu senti que o destaque foi o cartão do Alexandre de Moraes, o cartão de crédito. Outro destaque que eu vi bastante nas redes sociais que circulou foi um boneco gigante com uma capa preta com a cabeça de ovo, que eu achei também muito legal, muito interessante. Diversas camisetas com frases, diversos cartazes pedindo anistia. Então eu senti pela primeira vez, depois de muito tempo e muitas manifestações, que essa manifestação ela tinha uma pauta em específico. Pedir que Lula saísse do poder, que fosse pautado o impeachment do Lula e mais que isso, que também fosse pautado o impeachment de Alexandre de Moraes. E obviamente, a anistia
A anistia foi a base de toda essa manifestação. Por que eu digo que foi a base? Eu não sei se vocês chegaram a assistir algumas entrevistas, mas todo mundo falava da anistia. A anistia, ela é essencial para que a paz e a democracia volte a ser algo basilar no Brasil. E por que eu digo isso? Porque todos nós sabemos que desde o começo da investigação dessa trama golpista até o que nós temos agora, não foi nada justo, nada seguiu o processo legal. Nós temos pessoas presas que nem sequer estavam lá. Como que nós podemos falar que isso foi algo justo? Como nós podemos falar que um processo coletivo, que nem avaliou provas, que colocou todo mundo dentro da mesma caixinha, é algo justo? Tem pessoas doentes na prisão. Como que nós podemos falar que isso é justo? Tem pessoas que estavam lá apenas trabalhando e foram acusadas de tentar dar golpe de Estado. Então, sim, a anistia é preciso ser pautada o quanto antes. E eu acho que essa força dessas manifestações foi muito importante, porque pressiona automaticamente Hugo Motta e Davi Alcolumbre, porque eles precisam pautar a anistia. Essa é uma pauta de necessidade popular. As pessoas estão cobrando, estão pressionando, as pessoas querem que ela seja pautada. E o poder legislativo, que é a representação da população, deve pautar a anistia, porque é o que a população está pedindo. Então é preciso que isso seja pautado, porque se a população não tiver a pauta da anistia, se a anistia não for concedida a todas essas pessoas, principalmente assim, com mais ênfase as pessoas que estão injustamente presas, o Brasil possivelmente vai enfrentar ainda uma crise maior dentro da instabilidade democrática. E por que eu digo isso? Porque a população não vai confiar no sistema. A população não vai confiar no legislativo, não vai confiar nos senadores, não vai confiar nos deputados, não vai confiar no processo eleitoral. Então votar essa anistia, pautar a anistia, ou voltar tudo desde o começo e fazer um processo justo para todo mundo que passou por essas condenações desde o 8 de janeiro, é algo que daria para o Brasil, de novo, essa confiança que as instituições precisam. Essa confiança que a população precisa sentir de novo no sistema. Porque hoje a população não sente. E uma população que não sente confiança no sistema, ela praticamente abandona o sistema. E quando isso acontece, aí vem as crises maiores. E eu acredito que o Brasil não tem nem força, nem institucional, nem estrutural, para aguentar uma crise civil no Brasil. Então, eu realmente espero que essas manifestações tenham passado o recado não só para os presidentes do Poder Legislativo, mas principalmente para o governo Lula, para que ele sinta o poder das ruas, e também para o STF, para que ele consiga se colocar no seu devido lugar. Por hoje é isso. Se você quer acompanhar mais vídeos e mais análises, lembrem de me seguir nas redes sociais, que tem diariamente análise sobre a política brasileira. Eu vejo você no próximo final de semana. Tchau, tchau!